a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 7. O profeta Jeremias, meus irmãos, foi um profeta que trouxe uma mensagem insistente da parte de Deus para o povo de Judá. Os irmãos sabem que Israel se dividiu em duas nações. A parte de baixo, ou a parte sul, chamada de Judá, cuja capital era Jerusalém. E a parte de cima, ou a parte norte, era Israel do norte, cuja capital era Samaria. E Deus usou o profeta Jeremias na parte sul para exortar o povo de Judá, o povo de Jerusalém e o povo de Judá. Deus usou a vida dele para alertar a respeito de um juízo que estava caminhando sobre a nação por causa da desobediência, porque eles não ouviam o mandamento do Senhor. Então nós vamos tirar isso daqui como uma figura para nossa vida espiritual. Então quero ler com vocês esse texto. Não vou explicar o texto, vou usar o texto só como parte da mensagem para falar sobre um tema. Nós vamos trabalhar um tema. E o tema é: por que é tão difícil mudar? Nós vamos pensar nisso. Por que é tão difícil mudar? Nós temos resistência à mudança. A gente quer que os outros mudem. A gente não vê defeito na nossa vida. Jesus diz: como você enxerga um cisco no olho do teu irmão, mas não consegue ver uma viga no teu próprio olho? Mateus capítulo 7, versículo 5. Então, a gente percebe defeitos, pequenos defeitos dos outros, mas a gente minimiza grandes defeitos na nossa própria vida. Então, à medida que você vai amadurecendo, crescendo na vida espiritual, vai ficando mais sensível a essas mudanças que precisam ser feitas na sua vida. Então vamos ler Jeremias capítulo 7, na tradução NA. Diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá. Vocês que entram por estas portas para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Olha o versículo 3. Deus falando que eles eram muito religiosos. E diz, Deus está falando para eles corrigirem a conduta. Versículo 4. Não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. 5. Mas se de fato emendarem os seus caminhos, olha a expressão, emendarem os seus caminhos, e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo. A justiça seria a retidão, as coisas certas. Verso 6. Se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Então, Deus está falando que não é aquele templo, aquele lugar que ia dar segurança para eles. A segurança deles era Deus. Deus é a nossa segurança. Nada mais do que isso. Ele é nosso escudo, Ele é nosso bunker, Ele é a nossa proteção, somente Ele. Então, meus amados, e para nós termos a proteção de Deus, a bênção de Deus, nós temos que levar a sério a sua palavra, levar a sério os seus mandamentos. A Bíblia não tem só promessas. Todo mundo gosta de promessas, mas a Bíblia também tem mandamentos.
A Bíblia também tem princípios, avisos. A Bíblia tem também mandamentos, ordens. Na verdade, sempre antes de uma promessa, vem uma ordem, vem um mandamento. Então nós temos que pensar sobre isso. Agora, você pode virar uma página no capítulo 7, versículo 23 e 24, que é a continuidade da leitura. O texto diz assim: mas o que lhes ordenei foi isso: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Olha o que Deus está dizendo: para que tudo lhes vá bem, ande no caminho que eu estou dando a vocês. Olha o verso 24. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para frente. Então, quando a gente é teimoso, desobediente, é como se estivesse andando para trás e não para frente. Nós temos que andar para frente, irmãos, porque Deus tem um plano que está em execução na nossa vida. Olhar para frente seria viver novos horizontes. Olhar para frente é viver o novo de Deus, porque Ele sempre tem coisas novas para nós. Então a gente não pode olhar para trás. Hoje eu estava almoçando com minha esposa na casa do pastor Milton, e a irmã Marilene fez um almoço maravilhoso, muito saboroso. E aí, conversando, ali, bem tranquilo, o pastor Milton compartilhou que ele já tem mais de 60 anos de vida cristã. Mais de 60 anos andando com Jesus, meus amados. Mas quantas experiências ele teve com o Senhor. Quantas mudanças teve que fazer na vida dele. Muitas mudanças. E eu tenho 46 anos de vida cristã. Já passei muitos desertos. Porque o deserto é o lugar que Deus escolhe para falar conosco. É o lugar das mudanças, meus irmãos. Um lugar difícil. Mas o Senhor passa junto com a gente, ali junto com a gente. É necessário. Sabe quando nós choramos? Ele chora junto com a gente. Ele não poupa a gente do choro. Mas ele diz, o choro dura uma noite. Mas de manhã vem a alegria. Então, às vezes, meus irmãos, nós precisamos chorar, sabe? Porque isso aí é a hora que a nossa carne está esperneando, mas ela tem que ser crucificada com Cristo, como a palavra de Deus nos ensina. Então, eu quero junto com vocês pensar em cima desse tema. Por que é tão difícil mudar? Nós estamos falando de mudança. Por que é tão difícil mudar? Por que nós temos dificuldade para mudar? Bem, isso é importante nós pensarmos, meus irmãos, e eu vou dar sequência. A Bíblia diz que nós estamos predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8, 29. Estamos predestinados a sermos conforme à imagem de Jesus. Quando Jesus disse para aqueles fariseus, vós tendes por pai a Satanás. Jesus disse, ele disse que o diabo era o pai daqueles homens. Porque vocês são mentirosos. E o diabo é o pai da mentira. Então, olha, Jesus disse, vocês se parecem com o pai de vocês. Se eu e você somos filhos de Deus, nós temos que ser parecidos com o nosso pai. Nosso comportamento tem que ser parecido com o comportamento de filhos de Deus. Ora, se você é filho de Deus, tem que se parecer com o seu pai. E essa semelhança com Deus não é uma semelhança física, é uma semelhança ética, é uma semelhança moral. É o comportamento que nós demonstramos se somos ou não cristãos de verdade. Então, meus irmãos, ele diz que nós estamos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus. Mas em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que nós fomos eleitos pela graça de Cristo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Olha,
Então você é o que é quando está sozinho. Quando está sozinho, você e Deus. Aí você é o que é. E você não tem que provar nada para ninguém quando está sozinho. Então, olha que coisa, nós temos que sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Diz o texto sagrado. Então, tudo isso, meus irmãos, quer dizer que mudanças precisam acontecer. Mudanças precisam ser efetivadas na nossa vida, na vida do salvo, na vida daquele que nasceu de novo, que pertence a Deus, que é filho de Deus. Mudanças têm que acontecer. E aí tem um texto que eu deixei separado aqui para adiantar, no livro de Hebreus, capítulo 12, e versículo 1. E diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos. Você tem que se livrar. Eu tenho que me livrar de certos hábitos, de certos comportamentos, de certos preconceitos, de certos coisas que estão agarradas à nossa alma, né? De certas deformidades morais. O texto diz, livremo-nos de todo peso. Olha o texto, de todo peso e do pecado. Então ele diz que tem o peso e tem o pecado. São coisas diferentes, mas muito próximas. Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, essa é a carreira cristã. Essa é a carreira, a jornada cristã. É o nosso jornadear aqui nesse mundo com Jesus. Então, eu e você precisamos correr essa corrida sem pesos, sem aquilo que dificulta a nossa corrida, a nossa caminhada. E o texto diz para a gente se livrar dele, se livre desses pesos. É alguma coisa pouco menor que o pecado. Mas ele disse, tem também o pecado. Os pecadinhos que nós vamos mantendo, pecadinhos de estimação. Não é? Então ele disse, você tem que se livrar de tudo isso. Mas por que alguns crentes não querem mudar? Por que alguns crentes não querem mudar? O pastor Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósitos, dá uma pista quando ele diz assim, crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudanças. Não existe mudança sem medo ou perdas. E não há perda sem dor. Toda mudança envolve perda de algum tipo. Então, olha que coisa interessante. Não há crescimento sem mudanças. Precisamos mudar. Né? Por exemplo, eu estou fazendo agora um jejum, junto com minha esposa, tirada de uma estratégia chamada de mulher moderada. E eu estou fazendo junto com ela para ser um homem moderado. Porque é a moderação no apetite, a moderação no que a gente come. Porque Deus precisa ser a fonte de saciedade nossa, e não o alimento, e não qualquer outra coisa. E eu estou aprendendo com 65 anos. Sabe, meus irmãos, o meu neto tem 7 meses, e ainda vai demorar um tempo para ele aprender a falar, porque a gente fica falando com ele como se ele soubesse falar. E fala assim de um jeito, esperando, e aí, fala. E ele fala assim, Ele não fala. Sabe por que ele não fala? Porque demora 2 anos para aprender a falar. E demora 60 para aprender a ficar quieto. 60 para ficar quieto e ouvir mais. 2 anos para aprender a falar, 60 para aprender a ficar quieto e ouvir mais. Tudo isso, meus irmãos, são mudanças que precisam ser feitas na nossa vida, certo? Então, a geração do tempo do profeta Jeremias apresentava basicamente 3 atitudes diante da vontade declarada de Deus pelo profeta Jeremias, que ilustram a vida daqueles que se recusam a mudar. 3 atitudes que eu observei aqui no povo de Judá,
que ouvia a palavra do profeta Jeremias, mas se recusavam a mudar. E essas atitudes ilustram, meus irmãos, exatamente aquilo que eu e você fazemos para não mudarmos. Quando chega no final do ano, a gente começa a fazer um monte de plano, um monte de promessa, vou mudar, pé direito, vou emagrecer, vou fazer um curso, vou fazer isso, fazer aquilo. Quando entra dia 1º, não muda nada. E não muda por quê? Porque tem que mudar, é você que tem que mudar. Se você fizer alguma mudança, então vai acontecer um crescimento. Deus quer fazer de nós pessoas melhores. Deus quer fazer de você pessoas melhores, semelhantes a Jesus. Mas precisamos confiar nele na hora das mudanças. Nós precisamos confiar no Senhor na hora que for necessário fazer mudanças. Então, quais são essas atitudes que a gente observou, no povo de Judá, diante da revelação da vontade de Deus pelo profeta? Primeira atitude negativa, teimosia. Pessoas teimosas não mudam. Então, primeiro, meus irmãos, a primeira atitude de quem não quer mudar chama-se teimosia. A segunda atitude de pessoas que não querem mudar é o aprofundamento da teimosia, dureza de coração. E por último, a terceira atitude de pessoas que não querem mudar é a falta de moderação, a imoderação, a falta de flexibilidade. Então nós vamos pensar nesses 3 pontos. Primeiro ponto, o pecado da teimosia adia a mudança. Deus enviou o profeta Jeremias para corrigir, exortar e avisar do juízo que estava vindo sobre a nação de Judá, caso não obedecessem à palavra. Se vocês não obedecerem à palavra, eu estou avisando, o juízo vai vir. Jeremias profetizou mais ou menos no ano 627 até o ano 586. No ano 586, Nabucodonosor invadiu Judá, invadiu Jerusalém, destruiu o templo, matou milhares de pessoas e levou o restante como cativos para a Babilônia. 40 anos Deus usa o profeta para dizer a eles: isso vai acontecer se vocês não mudarem. Se vocês mudarem, as coisas vão ser diferentes, vai ser bom para vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não desiste de ninguém. Ou você muda ou muda. Ele é teu pai e ele não vai desistir de você. Então, essa é a palavra que o Senhor Deus enviou através do profeta. No capítulo 19 de Jeremias, no versículo de número 18, nós lemos o texto, versículo 15, perdão. Diz assim: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todos os povos vizinhos todas as calamidades que pronunciei contra ela, porque foram teimosos e não deram ouvidos às minhas palavras. Então, meus irmãos, a primeira atitude errada, a primeira atitude que atrapalha, que impede a gente de efetivar mudanças na nossa vida é a teimosia. Segundo o dicionário Aureli, teimosia, teimoso, é aquele que teima, que é obstinado, que é pertinaz, que é insistente, que prolonga numa coisa que tem que parar. Então o profeta afirma que eles foram teimosos e não deram ouvidos à palavra de Deus. Escute isso que eu vou dizer a vocês agora. Teimosia tem a ver com obstinação exagerada. A persistência em si nem sempre é algo ruim. Sabe, às vezes a persistência é bom, mas nem sempre então a persistência é algo ruim. Mas teimosia é a persistência em um objetivo equivocado. A força certa no alvo errado. O teimoso é um obstinado que, sendo advertido, não revisa a sua conduta. O teimoso é aquela pessoa obstinada, prepotente, arrogante, que é advertido e não revisa a sua conduta. Então, ele demonstra teimosia. A Bíblia fala
do pecado da teimosia. Quando o povo de Israel saiu do Egito e foram conduzidos por Moisés pelo deserto, eles se mantiveram teimosos a Deus, a palavra de Deus, várias vezes. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 13 e 14, na nova tradução da linguagem de hoje, Deus diz assim, Deus declarou assim em sua fúria para Moisés: eu sei, Deus continuou, que este povo é teimoso, portanto não procure me impedir, pois vou destruí-los, e assim ninguém lembrará mais que existiram. Ó, Deus ficou tão irado, porque ele estava trazendo o conjunto de ordens, de mandamentos para Moisés dar ao povo, e o povo estava lá no sopé do monte fazendo fazendo uma festa com orgias, com bebedeira, com sexo, com tudo que não prestava, prestando homenagem a ídolo. E Deus olhou lá de cima e disse: olha, o teu povo lá já se corrompeu. Mas esse é um povo teimoso, Moisés. Não me impeça, eu vou destruir todos eles. A teimosia do crente ofende a Deus, pois é uma espécie de desafio à sua autoridade. Quando nós somos teimosos, nós estamos ofendendo o Espírito Santo, porque Ele está falando conosco suavemente, mansamente, meigamente, e a gente então confronta a sua autoridade. Antes de apedrejarem Estevão, os judeus religiosos que se recusavam a atender a sua pregação, eles cometeram esse pecado. Lá no livro de Atos, capítulo 7, verso 51, na tradução, na linguagem de hoje, está escrito assim: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a voz de Deus, a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados rejeitaram. Meus irmãos, numa tradução comum, na versão atualizada, Estevão diz que eles eram um homem de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido. Sabe o que quer dizer dura cerviz? Cerviz quer dizer pescoço. Pescoço duro. O que quer dizer pescoço duro? É aquela pessoa que ouve alguém chamando ele, mas ele não se vira para atender. Continua, com o pescoço duro. Alguém falando, fulano, fulano, e a pessoa continua. Pescoço duro, dura cerviz. Isso aí é teimosia. Primeiro ato, primeira atitude que impede eu e você de mudar, chama-se teimosia. Segunda atitude, coração duro, dureza de coração. Irmãos, não é só os ímpios que têm coração duro para a palavra, o crente também. Quando ele decide endurecer o coração para algum assunto, ele não ouve. Quando toda pessoa fala sobre aquele tema, não ouve. Coração duro. Depois de levar Jeremias à casa do oleiro, lá no capítulo 18 de Jeremias, para ilustrar que o seu povo é como o barro na sua mão, foi Deus que disse isso, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, diz o Senhor dos exércitos, lá em Jeremias 18, versículo 12. Por isso a Bíblia diz que Deus dá o formato para eu e para você que Ele quiser. Ele dá o formato às nossas vidas. Então a Bíblia diz que a reação desse povo foi a seguinte: mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante aos nossos próprios projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Meus irmãos, isso aqui está se referindo a pessoas que professam fé, pessoas que se declaram ser filhos de Deus, serem do povo de Deus, o povo eleito de Deus. Deus está usando o profeta Jeremias para chamar a atenção deles. A teimosia em desobedecer leva ao endurecimento do coração. Então, endurecimento do coração é o crescimento da teimosia. Quando resistimos em nos arrepender de algum pecado específico e insistimos naquilo que a Bíblia condena claramente, o coração endurece, se fecha, cicatriza, então não reage. Em outras palavras, nós não dobramos, não deixamos nos convencer do erro. O que é um coração duro? Os fariseus falaram para Jesus:
É lícito ao homem divorciar da esposa por qualquer motivo? Isso está em Mateus capítulo 19. Jesus disse de forma alguma. Não foi assim no princípio. Não foi assim no princípio. Então, por que Moisés mandou a gente dar carta de divórcio e separar de nossas mulheres? Jesus disse, primeiro, que Moisés não mandou nada. Moisés só permitiu. E ele fez isso por causa da dureza dos vossos corações. Dureza de coração é uma palavra só no grego. Esclerocardia. E quer dizer coração que não se dobra. Coração que não se inclina. Coração que não é ensinável, que não aceita a admoestação. Esse é o coração duro. O coração é a sede das emoções, é a sede da vontade e também da razão. Mas o orgulho, a arrogância também endurece o coração. Lá no livro de Obadias, capítulo 1, versículo 3 ao 14, ao 4, diz isso aí. E é o coração duro que faz a gente agir por conta própria. Ou seja, a gente segue o caminho que a gente quer seguir, e não o caminho de Deus. A falta de temor a Deus nos faz agir como uma mula teimosa. Teimosia combina com mula. Em alguns assuntos da vida cristã, a gente age como mula, querendo fazer as coisas do jeito da gente, não do jeito de Deus. Então, meus irmãos, quando Jesus contou a parábola do semeador, ele disse que a palavra é a semente, a semente é a palavra, perdão. A semente é a palavra, e essa semente vai cair em 4 solos diferentes. Cada solo representa algum tipo de reação à palavra de Deus quando é semeada. Tem o solo que tem o coração duro, tem o solo que tem o coração superficial, tem o solo que tem o coração cheio de espinhos e tem o solo bom. O único solo que é bom, ou que é o solo que é o coração receptivo, o coração que está aberto para a palavra. O que Deus falar, eu vou obedecer. Esse é o coração receptivo. Só 25% das pessoas que ouvem, Jesus disse em Mateus 13, 19, é coração receptível. Então, aquele coração duro é aquele coração que representa o solo batido. A palavra cai, mas não penetra porque é muito duro. Portanto, o teimoso contumaz, o teimoso insistente, evolui para um coração duro, que não se inclina para ouvir ou atender à voz de Deus. O coração não se inclina. Além de soberbo, o crente fica vaidoso no seu posicionamento e, de alguma forma, acredita ser autossuficiente. Ou seja, do meu jeito vai dar certo. Como ocorreu com Judá, que além de não atender às palavras do Senhor, também maltrataram o profeta Jeremias e ainda o consideravam um traidor. Imagina isso, eles maltrataram o profeta Jeremias, prenderam Jeremias porque diziam que ele era traidor, que ele estava do lado de Nabucodonosor. Mas ele foi usado por Deus desde o primeiro dia até o último dia do seu ministério profético para dizer que as coisas poderiam ser diferentes se eles obedecessem. E agora chegamos no ponto final. Deus resiste aos inflexíveis, que se recusam mudar. A Bíblia diz que Deus dá a sua graça aos humildes, mas Deus resiste aos soberbos. Então, meus amados, nós só temos um caminho, o caminho da humildade, do quebrantamento. Jesus disse, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então, aprender com Jesus a ser manso e a ser humilde. As mudanças morais, as mudanças éticas, visam o nosso aperfeiçoamento. No livro de Efésios 4, versículo 12, diz que Deus levantou 5 grandes ministérios na igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Olha lá o texto. Para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Aperfeiçoamento dos santos, a melhoria minha e sua. Ou seja, para ficarmos mais bonitos.
E nós ficamos mais bonitos quando ficamos mais parecidos com Jesus. Quanto mais parecido com Jesus, mais lindos nós ficamos. Como é Jesus? Manso e humilde de coração. Quanto mais manso, mais humilde, quanto mais amoroso, mais fiel, mais obediente, mais bem-humorado, nós ficamos mais parecidos com Jesus. É isso, meus irmãos. Então, isso ocorre, né? O desenvolvimento da nossa salvação ou o aperfeiçoamento dos santos ocorre por meio da maturidade espiritual. Então, envelhecer, diga envelhecer, é inevitável. Amadurecer é opcional. Então você pode ficar um velho burro ou pode ficar um velho sábio. Porque envelhecer não tem como. Amadurecer é opcional. Então, nós precisamos amadurecer, nós precisamos ficar parecidos com Jesus. Isso ocorre se a gente renovar nossa mente pela palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia todos os dias. Você precisa pensar como Jesus. Pensar como a Bíblia quer que você pense. Então precisa ler a Bíblia todos os dias. Ler e meditar nas Escrituras. Ela vai produzir renovação da sua mente. Ela vai agilizar a transformação moral. Alguém afirmou sabiamente o seguinte: Deus nos aceita como somos, mas se recusa a nos deixar como estamos. Vou dizer de novo, Deus aceita você como você é, mas Ele se recusa a deixar você assim. Você vem do jeito que você vem, do jeito que você está, mas o Senhor não vai deixar você assim, tá certo? O Senhor nos aconselha a não agirmos como a mula. Coloque aí o texto para todo mundo ler. É livro de Salmos, capítulo 32, e o versículo 8. Olha que coisa interessante diz esse texto. Ele diz assim: eu te instruirei e ensinarei o caminho que deve seguir. Eu te darei conselhos sobre a minha vista. Então, observe o texto. Eu o instruirei, eu o ensinarei o caminho que você deve. Você não tem opção. Deve. Na língua inglesa é must. Você tem que seguir. Não tem opção, é só esse caminho. E sobre minhas vistas te darei conselho. Mas olha agora o versículo 9. No versículo 9 diz: não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Então ele está dizendo que nós não devemos agir como um animal irracional, que precisa de cabrestos e freios para obedecer. Então, vamos pensar sobre isso daí, meus irmãos. Os teimosos são como mulas, e aí eles precisam ser açoitados, porque precisam de ajuda para obedecer. Provérbios, capítulo 26, versículo 3, diz que a costa do teimoso vai o couro, olha lá, O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara para as costas do tolo. Então, por quê? Porque ele precisa de uma ajuda para obedecer. Eu descobri, meus irmãos, que o inteligente aprende com seus erros, o sábio com o erro dos outros, mas o tolo não aprende de jeito nenhum. O burro idiota, o cretino, não aprende de jeito nenhum. Passa uma luta miserável e sai do mesmo jeito. Vai repetir. Então vamos continuar. A Bíblia diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que quer dizer Deus se opor? Deus se opor é o mesmo que oferecer resistência, impedir o avanço. Deus impede o avanço. Ele fica como uma barreira para aquela pessoa. Então, os arrogantes são inflexíveis, não se deixam moldar, como aquele vaso que quebra na mão do oleiro. Não se deixa moldar. Para Jesus, o reino dos céus são dos humildes. Bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino dos céus.
Olha o que ele diz. No mandamento de vida cristã, encontramos o seguinte, Filipenses 4, versículo 5, foi aquela pregação que eu fiz no primeiro domingo do mês. Ela diz assim, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A palavra moderação, meus irmãos, quer dizer uma pessoa flexível, uma pessoa simples, gentil, mansa, humilde. Seja a vossa moderação conhecida de todos. Então, para Tiago, essa qualidade de caráter chamada moderação vem de lá do céu, irmãos. É sabedoria que vem de cima. Desse modo, Deus espera que nós suportemos com paciência as mudanças que Ele deseja efetuar em nós. Amém? Então, agora eu quero concluir essa reflexão. Irmãos, como pastor, eu fui pastor de igreja local há 25 anos. E o pastor conhece as ovelhas. E como pastor, a gente sabe que, às vezes, nós temos que pregar uma mensagem pastoral. Ou seja, você quer a bênção de Deus, faz as coisas do jeito dele. Não vai dar certo se você fizer do seu jeito. Vai dar certo se for do jeito dele. Segue as orientações. Como salmista, devemos orar assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma oração arriscada, porque se você fizer essa oração sincera, Ele vai mostrar suavemente para você o que precisa ser mudado na sua vida. Pode ter certeza. Portanto, ao invés de sermos teimosos, empedernidos, tolos, que não se deixa admoestar, nós deveríamos abrir nossos corações para Deus, trazer o novo e cumprir cabalmente o seu plano nas nossas vidas. Meus irmãos, no livro de Provérbios 4:23, o sábio diz, acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, o coração é a sede do raciocínio, da vontade, dos sentimentos. É lá no coração que brotam os pensamentos. Escute, pensamentos conduzem palavras. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Palavras conduzem à ação, à atitude. Atitude geram hábitos. Atitude formam hábitos. Os hábitos moldam o caráter. E o caráter revela o destino. Então escute, pensamentos, palavras, ações, hábitos, caráter, vai conduzir a um destino. Deus tem um destino para você. E esse destino precisa passar por mudanças. Deus quer mudar o seu caráter. Ele quer dar a você o caráter de Jesus. Caráter tem a ver com comportamento, como a gente normalmente age. E Ele quer que você haja como Jesus, em qualquer situação. Você quer orar junto comigo agora? Então fique de pé, para parecer que vai acabar. Diga assim, Senhor, eu ouvi a Tua palavra. Essa palavra não foi para aquele irmão que faltou no culto. Foi para mim. Mas eu tenho dificuldade de enxergar meus defeitos. Por isso, mostra-me suavemente, durante toda esta semana, que começa amanhã, o que eu preciso mudar. Porque eu quero envelhecer, mas também quero amadurecer. Quero ser parecido com o meu Salvador, o Senhor Jesus. Ajuda-me nas mudanças. Eu te peço, em nome de Jesus.